Esse vídeo vai ajudar as mamães e os papais, mas vai ajudar também meus colegas médicos. Por quê? Eu vou falar para vocês 5 doenças que cursam obrigatoriamente com coceira. Então, quando o paciente chegar no seu consultório ou quando algum conhecido ou seu filho estiver coçando, logo você vai lembrar de mim e lembrar dessas 5. Mas vale lembrar que não é só porque coça que vai ser uma dessas doenças, ok? Vem comigo que eu vou te falar nesse vídeo. A primeira doença que cursa com coceira é a dermatite atópica. Dermatite atópica é uma doença que é uma alergia de pele, que não é só uma alergia de pele. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre ela, que coça com coceira demais. A pele da criança é muito seca, principalmente acontece nas crianças, e ela acaba causando lesões, feridas, vermelhidão nas dobrinhas. Depende do estágio de vida que a criança se encontra, mas no geral é nas dobras de pele que a gente tem no nosso corpo. O tratamento da dermatite atópica não é tranquilo, é um tratamento que exige atenção, que exige cuidado, não só do médico, como da mãe do paciente e se o paciente já tiver consciência do próprio paciente também. Então é um cuidado que você vai ter, é uma relação que você vai precisar ter para o resto da vida com quem cuida da pele do seu filho. Uma outra doença que obrigatoriamente vai coçar é a escabiose. A escabiose também é conhecida como sarna. São ácaros que entram na nossa pele e eles andam por ali, e esse movimento que eles fazem, principalmente durante a noite, causam uma coceira enlouquecedora. Uma pista se é escabiose ou não é que outras pessoas da mesma casa podem estar coçando e que essa coceira se dá principalmente no período noturno. O tratamento da escabiose vai ser com antiparasitários, vai ser remédio de tomar ou remédio de aplicar, que vai matar esse ácaro e acabar com a vida dele. Lembrando que a gente tem que tratar também daí um tempo depois, porque ele coloca ovos que podem eclodir em 7 a 10 dias. Além do tratamento medicamentoso da escabiose, é indicado que você troque a roupa de cama com mais frequência, no máximo esperando até 3 dias, para que você possa eliminar ovos colocados ali e ácaros também. Não esquecer, óbvio, de passar o ferro bem quente nas dobrinhas, nas costuras da roupa de cama, fronha, enfim. Uma outra doença que coça, que cursa com coceira, é a dermatite herpetiforme. A dermatite herpetiforme não tem uma causa bem estabelecida, mas ela pode ter relação com genética, claro, né? Sempre tem uma relação com a genética, ela pode ter uma relação com a intolerância ao glúten e também uma relação com doenças autoimunes, ou seja, doenças que atacam as células do seu próprio corpo. Essa doença, ela causa vesículas ou bolhas na pele, que são agrupadinhas, principalmente a gente vai ver, né, região mais fácil de ver, membros inferiores, e ela causa também, junto com essas vesículas, com essas bolhas pequenas, carocinhos. E aí, com o exame médico, muitas vezes não é possível detectar que é uma dermatite herpetiforme, um exame médico que eu digo só a olho nu, e pode ser necessário uma biópsia, que é tirar um pedacinho dessa pele, mandar para estudo e ver se realmente é uma dermatite ou não. Apesar dos membros inferiores e das pernas serem o local que a gente mais vê, porque está exposto, normalmente a lesão de dermatite herpetiforme pode aparecer no rosto, no pescoço, e o tratamento dessas lesões, dessa doença, não é tranquilo. Pode demorar de meses a anos para poder ser resolvido. Normalmente a pessoa precisa entrar numa dieta restritiva, sem nada de glúten, para poder controlar essa inflamação. Então é uma doença também que exige um acompanhamento, mas que entra aí no diagnóstico diferencial de doenças que têm bolhas pequenas e que coçam extremamente. A quarta doença que vai obrigatoriamente cursar com prurido, com coceira, é o prurigo. Ele tem esse nome justamente para lembrar, né, aí a coceira, e ele é uma lesão provocada por picadura de insetos. Então o inseto vem, pica a sua pele, inocula ali a saliva dele e causa uma pápula, que é uma bolinha vermelha que coça extremamente. É comum que muitas crianças tenham alergia a essa saliva do inseto e que cursem com esse prurigo.
com uma reação inflamatória ali à picada do inseto, que coça extremamente e também pode levar bastante tempo para resolver, e vão necessitar medidas mecânicas, né? Colocar uma tela, usar o repelente. Não tem muito o que fazer, um remédio para que possa eliminar completamente essa reação, essa alergia, esse prurigo. A mãe vai precisar proteger o filho da picada desses insetos. Fala-se muito da ingestão, de tomar a vitamina B1, que é a tiamina. Isso funciona para alguns pacientes, para outros não. Lembrando que tem a dose correta. Qualquer vitamina pode causar uma intoxicação se ela for dada em altas doses, então não aconselho que se faça isso sozinho em casa, mas algumas crianças sim liberam um odor característico quando tomam a vitamina B1 e acabam afastando os insetos voadores de perto delas. Uma outra medida poderia ser as vacinas. Existem vacinas que são fabricadas com a saliva do mosquito, e aí você faz ela por um tempo, por alguns meses, e você acaba adquirindo a imunidade daquilo. Seu corpo acaba entendendo que aquilo tá tudo bem, que você pode ter contato com aquela saliva e não precisa reagir de uma forma bruta, fazendo as pápulas, essas bolinhas vermelhas e coçando loucamente. Porém, também não é eficaz para todo mundo. Por quê? Porque para fazer essas vacinas é utilizada a saliva do mosquito, de verdade. Então, se o mosquito que é comum aqui no Rio de Janeiro for um mosquito diferente lá de Curitiba, ou for um mosquito diferente lá de São Paulo, essa vacina que foi realizada aqui e que está correndo bem, que está funcionando aqui, pode não funcionar lá em outro estado, porque a espécie do mosquito é diferente. Além disso, podemos lançar mão de substâncias que sejam calmantes, que sejam anti-inflamatórias, que sejam anticoceira, para poder passar ali na região quando coça muito, mas a medida eficaz mesmo que vai resolver o problema é que a criança não tenha contato com o mosquito usar o repelente, usar a tela, fechar a casa antes das 5 da tarde. Isso que vocês provavelmente já sabem, se não sabem, tem um vídeo meu falando sobre isso aqui. O último e não menos importante e não menos coçante, se existisse essa palavra, doença que a gente vai falar é o líquen plano. O líquen plano é uma doença que pode ser causada por uma causa autoimune. O seu próprio corpo começa a produzir células que vão gerar ali o líquen plano, e ele pode também ser ocasionado por medicamentos, por exemplo, anti-inflamatórios, remédios para pressão, remédio para malária, antibiótico, enfim, uma gama de medicamentos podem causar o líquen plano. Como ele se apresenta? São pápulas também, são lesões avermelhadas que podem ficar um pouco arroxeadas, que elas vão se agrupando e vão se unindo até formar uma placa maior. Então várias bolinhas se juntam e formam um placão. E ele tem um brilho característico, então o médico, para identificar, vai ver que tem um brilho e que tem esse sintoma de coceira. Muitas vezes pode ser necessário também fazer uma biópsia para poder conseguir diferenciar esse líquen plano de outra doença, por exemplo, um eczema ou um lúpus. Algumas doenças podem ser parecidas e às vezes o paciente não sabe contar muito bem quando apareceu, como foi, se tomou algum desses remédios, e a gente precisa tirar um pedacinho dessa pele e examinar e chegar à conclusão se é um líquen ou não. O líquen, ele pode acometer todas as áreas do corpo, mas normalmente ele vai aparecer de forma simultânea, por exemplo, nas duas mãos, nos dois braços, de forma simétrica. Então ele aparece de um lado e de outro também. É regra? Normalmente acontece assim, mas existem exceções. O líquen plano é chato porque ele pode durar ali de 1 a 2 anos, mesmo você tratando, mesmo você dando atenção para ele. E se tiver lesão dentro da boca, pode durar ainda mais tempo, mais do que 2 anos. Não tem um tratamento só que seja super eficaz para o líquen plano. Pode ser usado corticoide, aplicação de corticoide no local, antifúngico. Vários remédios estão sendo estudados, né, e foram tentados já para poder melhorar o líquen plano, e cada pessoa vai reagir de uma forma a esses remédios, por isso que não dá para determinar um só tratamento para ele.
Mas é importante que você consiga acompanhar e consiga uma ajuda para saber o que fazer e o que vai ser bom para você quando você tiver a crise de coceira aí do líquen plano. Bom, é isso, espero ter ajudado com essas aí 5 dicas, 5 doenças que cursam com coceira de uma forma geral e que vocês possam ser melhores médicos e melhores pais e colegas ajudando uns aos outros. Um beijo, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.